Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Programação utilizando a linguagem Python. Nessa aula a gente vai aprender como funcionam os dicionários em Python. Então vamos lá. Estou aqui no material do módulo 7, vamos no notebook de dicionários. Vamos abrir no Google Colab. Vamos fazer uma cópia para mim, para eu poder editar. E vamos lá. O que a gente vai ter? Em Python, a gente tem três estruturas principais que a gente pode estar armazenando elementos: as listas, as tuplas e os dicionários. Normalmente você vai utilizar listas quando você quer organizar os itens de forma sequencial, para que você consiga organizar eles na ordem dos seus índices. Você vai utilizar tuplas quando você quer listas e os elementos não podem ser alterados. E você vai utilizar dicionários quando você quer armazenar itens por chave. O que é essa chave? Para você entender como funciona um dicionário aqui em Python, a gente vai fazer uma pequena analogia com um dicionário real. Assim como um dicionário real, que é formado por um conjunto de nomes e seus respectivos significados, um dicionário em Python também vai ser formado por um conjunto de nomes e seus respectivos significados. Porém, em Python a gente vai estar chamando de maneira diferente. Em Python a gente vai chamar os nomes do dicionário de chaves e o seu significado de valor. Como assim? Se a gente fizer de novo uma analogia com o dicionário real, se a gente tiver a palavra alegria em um dicionário real, a gente vai ter o seguinte: a palavra alegria vai ter um determinado significado: estado de viva satisfação, de vivo contentamento e etc. Para a gente analisar como seria isso em Python, a gente pode dizer que a palavra alegria é a chave e a frase, que é o significado, é o seu valor. Então, o dicionário em Python vai ser um conjunto de chave e valor, ou seja, palavra e significado. Fazer uma pequena revisão de listas. Para a gente criar listas, a gente utiliza os colchetes. Para a gente criar tuplas, a gente utiliza os parênteses. E para a gente criar dicionários, a gente vai utilizar as chaves. Então, como é que você cria dicionários? Você vai colocar as chaves e várias duplas de elementos separadas por vírgula. Então, no final de cada significado desse, a gente vai ter uma vírgula. Então, como é que vai funcionar esse dicionário? Se a gente mandar imprimir, perceba o seguinte, que a gente vai ter um determinado nome e depois seu respectivo significado. Outro determinado nome e seu respectivo significado. Então, vamos ver um exemplo de dicionário de nome de algarismos. Nesse dicionário, a gente vai ter o seguinte: pegou um dicionário algarismo, em que ele recebeu esse dicionário. Nesse dicionário, a gente vai ter como palavra o número 1, número 2, número 3, número 4, e como significado das palavras, ou seja, seu valor, o respectivo nome. Então, número 1, o nome 1, vai ter significado 1. O número 3 vai ter significado o nome 3, e assim por diante. Se a gente mandar imprimir o dicionário em si, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter vários pares de palavra e significado, ou seja, chave e valor. Utilizando a chave 1, a gente vai ter armazenado o valor nome 1. Utilizando a chave 2, a gente vai ter armazenado o valor nome 2, e assim por diante. Então, em outras palavras, seria como se a gente pudesse fornecer um determinado nome e o dicionário vai fornecer para a gente um significado. Então, se a gente perguntar, mandar imprimir o dicionário e entre colchetes o nome que a gente quer saber o significado, ele vai fornecer para a gente qual o valor, ou seja, qual o significado. Então, se eu colocar um 3,
a gente vai ter que o significado, o valor da chave, ou seja, do número 3, é 3. Apareceu aqui para a gente. Se a gente perguntasse o 5, ele vai procurar no dicionário se eu tenho a palavra 5, que eu tenho a chave 5. E o valor dele é 5, que é o que apareceu aqui para a gente. Um outro exemplo seria um dicionário que ele fornecesse para a gente o contrário. A gente vai ter um certo nome do número e depois o significado daquele nome vai ser um número. Então a gente poderia perguntar, qual é o número 2? Aparece um 2 para a gente. Qual é o número 3? Vai aparecer um 3, e assim por diante. Então, o dicionário, você vai armazenar essas duplas, chave e valor, e você vai poder perguntar qual o valor de determinada chave. Então, você fornece a chave e o dicionário vai fornecer para você o valor. Ou seja, você fornece a palavra e o dicionário vai lhe dar um significado. Aí você deve estar se perguntando, beleza, em um dicionário a gente vai poder armazenar esse conjunto de palavras e significados. Mas e aí, para que é que eu vou usar um dicionário? Um dicionário é utilizado para deixar mais intuitivo a utilização, os locais de determinadas informações. Por exemplo, se a gente quiser armazenar informações sobre uma determinada pessoa, eu posso dizer, por exemplo, Thaleson, e criar um dicionário. Eu posso dizer a palavra idade vai ter valor 71. A palavra altura vai ter valor 1,55. A palavra peso vai ter valor 65,8. A palavra cidade natal vai ter o valor igual a horizonte. E são valores hipotéticos só para a gente analisar aqui o que é que está acontecendo. Se a gente estivesse colocando essas informações em uma lista, a gente teria o seguinte, tá? Vai ter 71, depois 1,55, depois 65,8, depois horizonte. E assim por diante. Para a gente pegar o primeiro valor, ou seja, a idade, eu perguntaria o quê? Eu mandaria imprimir print Thaleson 0. Em um dicionário, eu mandaria imprimir Thaleson idade. Então, perceba o seguinte, a gente pode estar armazenando nossas informações tanto em listas quanto em dicionários. Porém, em dicionários fica muito mais simples de você entender o que é que você está fazendo, o que é que você está solicitando, qual informação você está querendo. Na lista, a gente vai colocar uma determinada posição e ele vai pegar a informação daquela posição. Já em um dicionário, a gente vai dizer o que é que a gente quer exatamente. A gente vai dizer qual a palavra, qual a chave, e ele vai fornecer para a gente o significado. Então fica muito mais simples, muito mais fácil de você utilizar o dicionário para você armazenar informações de tipos diferentes. Então, se você tiver um dicionário sobre pessoa, você armazenar todas as características de uma pessoa em um dicionário, fica muito mais simples de você resgatar aquelas informações, de você acessar. Se você quisesse, por exemplo, o peso, bastaria você escrever peso, que você já mudaria para o peso. Já em uma lista, você teria que saber qual é a posição que está o peso, no caso, posição 2, para mudar para o determinado peso. Agora vamos para alguns exercícios propostos. Vamos fazer o seguinte: você vai fazer um pequeno dicionário para guardar informações de uma pessoa. Então, você vai fazer um dicionário e receber um primeiro nome, um último nome, uma certa idade e uma cidade. Então, pause o vídeo, tente resolver esse exercício que em breve eu trarei a resolução para você. Então, vamos lá.
Para resolver esse exercício, eu vou colocar uma pessoa, um dicionário vai ser pessoa. Vai estar recebendo um dicionário. Para eu criar um dicionário, eu utilizo as chaves. Nesse momento, se eu mandar imprimir esse dicionário, pessoa, a gente já vai ter um dicionário, só que esse dicionário vai estar vazio. Então, vamos ir adicionando elementos nesse dicionário. Então, aperto o Enter e ele vai ficar dessa forma para eu criar meus elementos. Então, cada elemento do dicionário é uma chave e um determinado valor. Então, vamos utilizar as chaves que o exercício está fornecendo aqui para a gente. Então, aspas simples para dizer que é um determinado nome, dois pontos, e a gente vai colocar um valor. Eu vou colocar um valor igual a Talos, mas você coloca o nome que você quiser. Nesse momento, o que é que a gente vai ter? No nosso dicionário já vai ter uma chave, que é primeiro nome, e o valor dessa chave é Talos. Então, se eu mandar imprimir, a gente já vai ter um dicionário que a gente vai ter um conjunto chave-valor, em que o primeiro nome vale Talos. Agora vamos fazer a mesma coisa para o último nome. O último nome vai ser igual a Nepomuceno. Quando a gente imprimir, a gente vai ter o seguinte: primeiro nome igual a Thaleson, último nome igual a Nepomuceno no dicionário. Aqui você tem que ter cuidado com as chaves que você utiliza, porque perceba o seguinte: esse último ele tem um acento. Então, para eu conseguir perguntar qual é o último nome da pessoa utilizando essa chave, a gente vai ter que perguntar utilizando o acento. Na hora que eu perguntar o último nome, Nepomuceno. Mas se eu tirar esse acento, sem o acento, não é igual a com acento. Então, ele vai dar um erro dizendo que esse elemento não existe no meu dicionário. Estou tentando acessar um elemento que não existe. Então, voltar. E só para você ter bastante cuidado na hora que você for escolher as chaves. Apesar de estar no exercício para você utilizar essa chave, essa é uma chave que você não usaria em um programa normal. Normalmente você vai tentar colocar chaves o mais simples possível. Então vamos lá. A próxima chave que a gente vai utilizar é a idade. Então vamos lá. A gente coloca idade, dois pontos. E qual o valor da idade? Eu vou colocar aqui 99 anos. 99. Então, se eu escrever, perguntar qual é o valor do dicionário, toda a gente tem que a idade aparece aqui. E para perguntar qual é a idade, a gente teria que fornecer a palavra idade para o dicionário, 99. Se eu colocasse 5, a gente ia ter idade igual a 5. E o último que eu vou escrever vai ser a cidade. Então, cidade, entre aspas. Vou escrever aqui Fortaleza. E para a gente perguntar qual é a cidade dessa pessoa, a gente perguntaria qual a cidade. E, de novo, muito cuidado com a utilização das chaves, porque se você colocar uma palavrinha, uma letra diferente, ele já vai pensar que é outra chave. Por exemplo, cidade maiúscula, ele vai dar um erro, porque cidade maiúscula não existe. A chave que a gente tem é cidade minúscula. Voltar para cá. Beleza. Como segundo exercício, a gente vai ter o seguinte: você vai fazer um outro dicionário para armazenar informações de uma cidade. Você vai armazenar informações referente ao nome da cidade, qual gentílico da cidade, que é o nome que se dá para as pessoas nascidas naquela cidade, qual o apelido. Normalmente uma cidade tem um apelido, por exemplo, Fortaleza, Terra do Sol, a Limoeiro do Norte, a Princesinha do Vale e assim por diante. E quantos habitantes aquela cidade tem? Como esse é um exercício breve, só para você treinar o dicionário, eu já forneci uma opção aqui para você. Se você não tiver ideia de qual cidade é que você vai fazer, você pode acessar aqui o Limoeiro do Norte no Wikipedia. Então você vai ter o seguinte:
a gente vai ter que o nome da cidade é Limoeiro do Norte. A outra informação, o gentílico é limoeirense. O apelido é Princesinha do Vale. E a quantidade de habitantes, vamos pesquisar habitantes. Segundo o IBGE de 2010, a gente vai ter que a quantidade de habitantes em Limoeiro do Norte é 56 mil, com uma estimativa aí de 2019 para 59.540 habitantes. Então, pause o vídeo, tente resolver esse exercício, que em breve eu trarei a resposta para você. Então vamos lá, vamos fazer esse exercício. A gente vai ter um dicionário cidade, recebendo uma cidade. Então, cidade aqui. Um dicionário. Vamos só mandar imprimir essa cidade para a gente ficar sempre acompanhando o que é que a gente está fornecendo. O que é que a gente vai ter inicialmente? A gente vai ter um nome, então, entre aspas, simples nome. A gente vai ter um gentílico. A gente vai ter um apelido, então, apelido. A gente vai ter habitantes, então, habitantes. O nome da cidade é Limoeiro do Norte. Só você pode fazer qualquer cidade que você quiser. O gentílico é limoeirense. Vamos copiar. Limoeirense. Colocar com L maiúsculo. O apelido da cidade é Princesinha do Vale. E a quantidade de habitantes, a gente vai pegar aqui uma estimativa de 2019. E aqui você tem que tomar cuidado, porque em Python esse ponto significa que é um número fracionário, em que a parte fracionária está depois do ponto. Então, a gente tem que tirar esse ponto para não ficar 59,540. Beleza. Aí agora, quando eu testo, vai aparecer todas as informações para a gente. Para eu acessar o nome da cidade, basta eu perguntar qual é o nome. Para eu perguntar qual é o gentílico, basta eu perguntar qual é o gentílico e assim por diante. Então, a gente consegue armazenar dados sobre uma cidade de forma mais simples para a gente poder resgatar. Então era isso, espero que você tenha gostado, mas se ainda ficou alguma dúvida, não deixe de mandar uma mensagem ou deixar algum comentário. Desejo para você bons estudos e até a próxima.